E aí, galera? Então, mal pela demora, mas tive umas dificuldades técnicas. Mas o começo de como eu preparei a placa, aquela 560 Ti, para fazer o zumbi. E aí eu consegui rodar ela hoje. Então, cadê ela? Aqui. Eu já coloquei um cooler horrível nela, que eu tirei de uma outra placa que alguém mandou consertar e não deu conserto e eles me deram. Então, já tô aproveitando as coisas, né? Aqui dá para ver como ficou. Então essa é a VRM de uma GTX 580 Lightning. 12 fases, 2 8-pin. E aí aqui é a controladora PWM principal da placa, com esse fiozinho amarelo, é mod de voltagem. E aqui está como ela está conectada na outra placa. Então, não sei se dá para ver aí, mas na saída da VRM tem campos alternados. Deixa eu achar um exemplo. Um melhor exemplo. Pronto. Esse é o ePower Classified. Tá vendo? Na saída da VRM temos estes capacitores de tântalo deitados. Isso basicamente quer dizer que na saída da VRM tem uma tira vertical de negativo e uma tira de positivo, que vão alternando. Então, eu tenho uma luzinha aqui para mostrar. Então, o lado que dá para ver que dos capacitores pretos, que é cinza, que tem uma listra, é o lado positivo. Então, tá vendo como eles são divididos? Então, quando você tira esses capacitores e raspa a placa, você acaba com algo. Essa é a 9800 GT Classified. Quando você tira, lixa a placa, você acaba com uns planos alternados de V-Core e Ground. Então, os fios de V-Core, aí tá vendo, né, na saída dessa placa, ficou ruim filmar assim, né, mas na saída dessa placa também das VRMs, eu tirei os indutores. Se você olhar e pausar o vídeo, você consegue ver. Quando eu tava lixando, tem planos alternados de V-Core e Ground. Então eu soldei os V-Core no plano V-Core, e aí eu soldei alguns Ground também. E aí aqui, dá pra ver, tem Ground para Ground e Ground mais, também para dar suporte, né? Isso aqui é um fio de cobre bem grosso, realmente grosso, com um só fio. Não é, esqueci como chama, mas são esses grossões que são duros, então, ó, é uma coisa pesada, mas ela aguenta. Aí aqui eu soldei os pinos de ground juntos, porque com 6 pin ATX, um dos pins de ground é o Sense. Então, desculpa, esses aqui são os 12V. Esses aqui eu soldei juntos porque tem um pin de Sense e fica chato precisar colocar duas coisas de fonte aqui, porque depois é um inferno soltar ela. Então eu enganei ela e a placa liga com um só. Ela não percebe que tem um faltando. Aí essa aqui tem que pôr os dois mesmo que... Aí, basicamente, essa daqui... Cadê? Eu tenho uma solta. Esse é um e-power pronto. Então, na placa, ele tem, eu acredito que é aqui, ele gera 5 volts e 3 volts ele mesmo. Só que em uma placa de vídeo normal, ela puxa 3 e 5 volts do slot PCIe. Então você precisa colocar essa voltagem aqui artificialmente, porque ele só vai soltar V-Core para a placa principal. Então aqui eu tenho meu painelzinho de controle, tem duas mini VRMs de uma só fase, que só geram 3 volts e 5 volts para poder ligar a VRM, porque sem isso ela não liga. E é isso, vamos testar então. Eu tô gravando nesse 775 porque eu coloquei a placa que eu mais uso aqui para poder fazer besteira, né? Parece que tá bagunçado, mas em pessoa tá pior ainda. Tem vários contras de fazer placa zumbi. Um dos mais óbvios é que, como vocês conseguem ver, o cooler stock não cabe mais na placa. Então, tem algumas, por exemplo, aquela que eu acabei de mostrar,
a minha 9800 GT, que dá para você colocar a placa zumbi atrás. Só que tem muita placa que isso não rola. Aí você acaba precisando colocar na frente e fica uma coisa feia. Só que para quem está tentando fazer overclock, não importa se é feio ou bonito, né? Só importa que suba. E ela sobe. Aí, um fã, né? Então, o jeito que eu coloquei a energia para essas duas VRMs adicionais, auxiliares, é que a entrada delas, na verdade, está soldado aqui atrás desses dois 8-pin da e-Power. Então, quando você liga os 12 volts, os 12 volts da fonte vão vir para cá e eles vão, cada um vai soltar 3 volts e outro vai soltar 5 volts, que vai ligar. E, se eu não me engano, 5 volts é para gate drive e para switch os MOSFETs. E o 3.3 é para os IM, para forçar as controladoras PWM a ligarem. Porque se você não dá o sinal EN artificialmente, ela não liga. Aí um de 6 pinos para a placa e é uma 560 Ti. E eu não sei porquê, mas nessas placas eles resolveram colocar aqueles mini HDMI. Então precisa usar É uma coisa chata, mas funciona, né? Ainda bem que eu tinha um adaptador, porque... Mas bom, um cara vendeu essa placa em um estado muito bom, eu acho que ela tava nova. Ele me vendeu super barato, porque tava sem cooler, então eu não vou reclamar, né? E aí, uma outra coisa chata, especialmente com a e-Power feito você mesmo, é que você não pode ligar tudo na mesma fonte, porque quando a GPU está ligando, ela precisa ligar as voltagens de uma ordem específica. Não é tão ruim com placas GTX, especialmente as mais velhas, só que, por exemplo, com as AMD que tem a HBM, se você errar a ordem que as energias sobem, frita toda a memória. Então precisa tomar cuidado. Então, nesse caso, a razão que é chato é porque você precisa de uma fonte adicional para ligar a VRM e depois você liga o PC que liga a placa. Então, vamos ver como vai. Aqui eu fiz aquele MacGyver, né? Tem uma luzinha que ligou. Aí, tá vendo? As duas VRMs 3 e 5 volts ligaram. E aí eu ligo o PC. Eu fiz um delete, relid, né? Já tá delegado desde o começo. No meu 8086K ele tá bem fresco. Parece que ele quer que o IHS fique na posição perfeita, senão ele começa a dar erro 000. Aí fica uma dor de cabeça. Nossa, eu passei... Pronto, foi. E aí ele carregou os drivers de cara e o GPU-Z não tá abrindo. Então vamos pro teste definitivo. Eu ainda não testei isso, então se não der certo não é minha culpa, mas ela está carregando os drivers, então isso é bom sinal. Cadê? Temperatura 35 graus. Aí se ela abre o Afterburner e ele reconhece a placa, isso quer dizer que não, quer dizer que ela está funcionando. Bom, que ela está funcionando até agora, né? Porque você só vai saber se ela está aguentando na hora que rodar um benchmark, mas ó, os clocks estão aí. E vamos pro Superposition. Não, mas tá dando trabalho fazer zumbi. Em cada placa tem as suas frescuras. A maioria das vezes é só seguir a ordem de mede as voltagens, mede tudo, tira os indutores, coloca zumbi e liga a placa. Só que com algumas, por exemplo, você precisa tirar a CI PWM. Essa foi um. Eu não mostrei, eu vou mostrar agora, mas... Ah, foi! Tá rodando. Ah, sucesso! Já vou desligar aqui que... Ó, 60 graus. Xiii. Então, esse é um... É porque ela tá com 1.2 volts. Eu fiz meio que de qualquer jeito só para rodar, então ela tá rodando bem quente mesmo, mas não é uma placa para uso normal, né? Eu coloquei isso para quebrar um galho e testar, só que geralmente é para rodar lá no frio mesmo. Então, já que é um chip meio velho, eu não quero abusar dele. Desliga a fonte. E aí, deixa eu mostrar isso para vocês. Algumas placas, a controladora PWM da placa
não gosta, ela percebe que tem alguma coisa de errado e ela não deixa a placa ligar. Ela tem um pino que, se eu não me engano, é o Power Good, que ela consegue puxar para baixo. E aí, quando ela faz isso, a placa desliga todas as outras VRMs e ela não liga. Então, muitas vezes, por exemplo, com a 9800 GT, eu não precisei mexer nisso. Mas com essa, a primeira vez que eu testei, ela não quis ligar. E aí, eu precisei tirar a controladora, tá vendo? Ela ficava aqui. Cadê essa imagem? Ela ficava aqui, e aí eu precisei tirar, porque quando eu tentava ligar a placa, ela não deixava o PLL ligar. E aí a placa acabava não ligando, que é esse aqui. O PLL geralmente fica nessa área. Dá pra ver que tem um indutorzinho aqui, pequenininho. E aí ele não tava dando imagem. Daí sem o PLL, as outras voltagens ligavam, só que a placa não dava vídeo, porque não está gerando clock. E aí quando você tira essa, que na verdade não está fazendo nada, né? Porque eu tirei os indutores e tudo, então ela não estava fazendo nada. E aí foi. E essa eu acredito que é a versão final da placa, hein? Não acho que vai ter mais mod. Então, aqui tem capacitores para entrada de 12 volts, que eu vou tirar e provavelmente colocar aqui. Aí capacitores extra, que eu mostrei no primeiro vídeo com essa placa. Aqui tem dois caps maiores, eletrolíticos, para V-Core. E aí aqui eu coloquei um monte de capacitores de cerâmica, SMD. Tá vendo que tem alguns, aqui tem 2 ou 3 andares de capacitor de cerâmica. E fora os de tântalo adicionais, né? Tem vários lugares que tem tântalo em dobro. Aí aqui também tem 3 em um spot só. Aqui também tem mais 3. E aí vamos ver como ela sobe no nitrô, né? A placa fica meio feia. Eu coloquei uns suportes aqui antes, que os capacitores não estão colados nela ainda. Então eu coloquei uns suportes aqui. E aí aqui tem um leitor de voltagem do núcleo. E aqui tem um alicatezinho que eu consigo prender no ground do meu multímetro. E aí eu consigo ler mais fácil, sem precisar ficar segurando os dois ao mesmo tempo. Não. Por isso que a gente cola as coisas. E é isso. Essa é a primeira de várias. Eu encomendei uma... Eu pensei que eu tinha quebrado essa placa aqui. É uma 980 Ti. Só que ela tá rodando. Então, eu fiquei meio chateado que ela quebrou, na verdade, porque eu ainda não tinha subido ela o quanto eu queria no nitrogênio. Então, na tristeza, eu meio que impulsivamente comprei uma GT 1030, que é Pascal. E aí eu ainda preciso subir essa aqui, que também é Pascal, mas a GT 1030 vai chegar e eu vou fazer um e-power dela, né? Porque rodar aquilo em estoque não tem pra quê. Então eu acho que eu vou fazer uma Classified, porque eu tô com mais um desse. Então seria legal. Mas eu tô com aquele outro que eu mostrei, que honestamente eu não sei no que colocar. Eu tava pensando, né? Essas placas velhas são legais porque elas são baratas e elas têm um desempenho legal. Tipo, essa placa aqui eu paguei 100 conto e ela é CUDA, ela roda Afterburner, faz todas as coisas que placa moderna faz. E talvez ela não tenha o desempenho de uma Pascal, mas só que ainda é uma placa que faz as coisas modernas. A minha 9800 GT, por exemplo, você não consegue usar Afterburner com ela. Você precisa usar uns drivers estranhos, ela só roda no Windows 7 e o Afterburner, coisa normal, não sobe o clock dela, precisa mudar manualmente no NV Inspector, que é chato pra caramba. E aí as placas mais velhas que nem essas, você consegue fazer mod, um monte de barbaridade, só que as mais modernas, que nem as Pascal, especialmente as Turing, são frescas demais. E elas não têm datasheet público para as controladoras, então você não consegue simplesmente fazer um mod de voltagem, porque depois você precisa fazer mod de OCP, e depois você tenta passar de 1.3 volts e descobre que tem proteção de voltagem por fase, aí você não tem um datasheet. Basicamente é muito trabalho. Então eu estou tentando guardar esse para ver se eu e os amigos conseguimos comprar uma Turing, tipo uma 2060 ou uma 2070, e colocar isso nela para poder rodar lá no nitrogênio. Porque isso
vai por cima de todos os controles da placa. Então você consegue pôr a voltagem que você quiser, não tem limite de corrente, porque quem estaria controlando a corrente é isso, que não tem limite. Seria um jeito legal de pegar vários recordes no HWBot. Ou de se divertir, né? Que é porque eu faço. Então, tamo aí, galera. Se alguém tiver questão ou sugestão de vídeo, só avisar.